pedir a Deus, nosso Senhor, né, aos anjos, aos espíritos superiores, que nos ajudem a reflexionar e a expor da melhor forma possível, da forma mais humana, da forma mais caridosa, um tema que é difícil para todos nós, né? Talvez essa seja a primeira constatação que a gente faz sobre melindre e convivência. Então, quero agradecer ao convite, mais uma vez, do Grupo Espírita do Apóstolo Paulo e a todos que nos ouvem. Quando nós vamos pesquisar o significado do melindre, a gente vai encontrar algo relacionado com um sentimento exacerbado de vergonha, um excesso de pudor, um escrúpulo, uma espécie de disposição para se ressentir, para se ofender, geralmente por uma coisa insignificante. E também uma suscetibilidade exacerbada. É o tipo da pessoa, né? E com certeza, eu acredito, cada um de nós já conheceu alguém, já se viu nessa situação em que nos sentimos afetados por um discurso, por um olhar, por uma determinada posição em que nós fomos colocados e aquilo nos feriu de morte, sem que necessariamente não tenha sido uma ofensa clarificada, né, feita contra nós. E a gente vai perceber que a causa, como o Espiritismo sempre se encarrega de uma investigação acurada sobre a psique humana, no sentido dos seres espirituais que nós somos, né, das nossas motivações mais profundas, quando nós vamos investigar as causas do melindre, nós vamos encontrar os nossos maiores inimigos, inimigos em relação ao nosso progresso moral, à nossa evolução. O egoísmo e o orgulho, que seguem indissociáveis. Então, hoje a gente pretende explorar bastante esses meandros e, no final, tentar tecer alguns comentários sobre as alternativas possíveis para que a gente possa vencê-lo e na convivência. Porque eu já adianto que a gente não vai conseguir vencer o melindre se isolando. Esse isolamento é, às vezes, uma técnica, um mecanismo que a gente utiliza, consciente ou inconscientemente, para poder se privar do incômodo, do desconforto de ser incomodado na presença do outro. E é justamente na imersão no laço social, quando nós estamos no coletivo, quando nós estamos na convivência, que nós temos a melhor condição para vencer o melindre. Mas para vencer o melindre, é necessário fazer um trabalho. E isso não se dá de forma orgânica. O que eu quero dizer com esse termo orgânico? Que a gente não vai vencê-lo automaticamente. A convivência far-nos-á sofrer. Por quê? O melindrado se fere a toda hora e acaba por se tornar um espinheiro. Alguém de difícil convivência, com quem precisamos pisar em ovos. Mas a dor não será suficiente para que a gente possa vencer o melindre se este que se enxerga, e a gente precisa se enxergar nessa condição de adoecimento psíquico, de adoecimento moral, se este que se enxerga assim não empreender esforços através da alavanca da vontade para vencer a si mesmo, o próprio orgulho, o próprio egoísmo. Então, para que a gente possa iniciar as nossas reflexões, sempre lembrando que as nossas abordagens e a abordagem do Espiritismo, da codificação kardeciana, está pautada na filosofia moral do Cristo, que foi o maior exemplo de humildade e caridade já conhecido, nós vamos nos lembrar da parábola do publicano e do fariseu, conforme está em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. Né? Nessa expressão, nessa história, né, narrada pelo Cristo, ele vai falar especificamente de um momento de prece, em que os dois se encaminham ao templo para orar. Então ele vai dizer: 2 homens subiram ao templo para orar.
um fariseu e o outro publicano. Vamos primeiro explicar, né? Que eram chamados publicanos na Roma antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, aqueles encarregados da cobrança dos impostos, das rendas de toda espécie, fosse em Roma ou em outras partes do império. E a seita dos fariseus era aquela dos homens orgulhosos da sua posição, da sua casta, da sua religião, que ensinavam que a fé só era dada pelas escrituras, que desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, acabavam escondendo costumes dissolutos, muito orgulho e um excessivo desejo de dominação. Então, voltando à narração do Cristo, ele vai dizer: o fariseu orava de pé, dizendo a si mesmo: ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, exploradores, injustos, adúlteros, nem também como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. E o Cristo termina o relato dizendo espiritualmente qual era a condição de ambos, porque materialmente se via o fariseu com todas as aparências de homem de bem, de homem seguidor, cumpridor, né, das suas obrigações religiosas, sociais e políticas, que naquele tempo tinham correlação. E o publicano, aquele que socialmente era odiado, a gente até poderia dizer numa linguagem do século XXI, que era cancelado, né? Se tivesse redes sociais, ia ter uma série de haters. E que, na verdade, reconhecia-se pecador. Então, Jesus termina o relato dizendo: digo-vos, porém, este, o publicano, desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será humilhado, e aquele que humilha a si mesmo será exaltado. A gente tem, basicamente, a personificação do melindre, do orgulho e de todas as suas circunstâncias, todas as suas consequências, todos os seus desdobramentos nessa figura farisaica. Porque, veja que coisa, eu não sei se vocês observaram, mas não é intrigante nós entrarmos num templo para orar e observarmos o outro que está orando? Necessariamente, nós, quando vamos a um templo, nós estamos em busca de encontrar Deus em nossa intimidade. E acreditamos, pela nossa fé particular para cada pessoa, que aquele ambiente possui uma psicosfera, elementos, mesmo que sejam físicos, dos altares, das imagens, tem algo, uma espécie de psicosfera diferente, onde nós nos sentimos acolhidos, como se aquilo nos convidasse por fora a um movimento interior, de meditação, de reflexão íntima. Então, indo a um templo para orar, o nosso objetivo, se movidos por sincero interesse de nos conectar com Deus, é justamente desse movimento de interiorização. Se eu permaneço no templo, observando em derredor e julgando-me numa posição superior em relação aos outros, eu já me desvirtuo, porque eu já não estou com esse olhar voltado sobre mim, mas sobre o externo. Além disso, veja que absurdo. Mesmo que, no caso dos fariseus, como isso é verdade, que eles não consideravam que o sol nascia para todos, né? E que eles tinham efetivamente uma predileção, faziam parte dessa raça escolhida, então eles viam essas diferenças, mas hoje, com o nosso conhecimento, né, cristão, espírita, que nós temos essa absoluta convicção da paternidade divina desse Pai, que é o Pai de todos, daqueles que eu amo e dos que eu detesto,
dos que eu gostaria que nem existissem e dos que eu sofreria bastante se precisasse me desapartar deles. Sabendo dessa condição, qual interesse eu tenho de que o outro ore e se direcione ao Pai ao meu lado? O que eu estou querendo dizer? Por que me afetar pelo fato de eu precisar dividir o mesmo espaço num movimento oracional, devocional, ainda que esse espaço seja dividido com uma pessoa com quem eu não goste? Por que eu me incomodo com isso? Isso é objeto de conflito íntimo. Eu torno os meus inimigos internos que desconheço projetados na figura de alguém que eu decido odiar, porque amar e odiar são decisões. Eu posso decidir amar, ainda que não movida por um arroubo de afetividade, ainda que o outro não me suscite esses sentimentos mais nobres, mas eu posso tomar essa decisão conscientemente. Então é estranho o fato do incômodo do fariseu em sua rogativa, que deveria ser uma rogativa de interiorização, olhar para o outro e se incomodar com o fato de dividir o mesmo espaço com o publicano, além de todas as questões que a gente colocou. E é lógico, no discurso dele, nesse movimento oracional, em que nós sabemos que é uma conexão da criatura direta com o Criador, ele lembra de todas as prerrogativas, de todas as benfeitorias que ele faz, como se ele quisesse travar um comércio com o Pai. Olha, eu sou o autêntico filho de Deus, eu sou o fiel cumpridor de todos os mandamentos, né? Eu pago, faço jejum no dobro daquilo que seria necessário, pago o dízimo, enfim, em contrapartida, eu mereço ser recompensado de algum modo. Um total desconhecimento dos processos divinos, uma postura ingrata até, uma visão deturpada em relação àquilo que é de procedência espiritual, imaterial, imanente dentro de nós. Na figura do publicano, mesmo sendo alguém detestado, ele tem o primeiro passo que nos faculta a desenvolver todas as nossas virtudes. A humildade de reconhecer-se pequeno, a coragem de reconhecer as próprias fragilidades, porque não sentia o peso que o orgulho farisaico tem de precisar carregar uma imagem para ser aceito socialmente. E o quanto temos de similitude com o fariseu. A nossa sociedade ególatra, narcísica, escópica, que se exibe com o objetivo de atrair olhares, aprovações, está cada vez mais dependente dessa reputação externa, do que as pessoas estão achando de mim, do que elas estão comentando ao meu respeito, a ponto de certas, principalmente aquelas pessoas dependentes da própria tecnologia, sentirem recair sobre a própria autoestima essa não aceitação. Então, veja o quanto que, por mais que esse discurso esteja afastado da filosofia moral que o Cristo nos apresenta, ele está tão próximo de muitos dos nossos comportamentos, posturas e situações que nós vemos na nossa sociedade atual, mesmo nos dizendo cristãos espíritas. É como o apóstolo Paulo dizia: cada um de nós temos o nosso próprio espinho na carne. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não é por outra razão que é um ser espiritual imperfeito que hoje fala para vocês sobre melindre. Não é um anjo, é alguém que também sofre pelo melindre, sofre pelas consequências do orgulho e do egoísmo. E isso é importante, primeiro porque quem fala se beneficia por essas reflexões em primeiro lugar, segundo,
para não dar uma ideia de santidade e de afastamento, para mostrar que todos nós, em algum momento, somos mordidos, né, por essa espécie de, como é que a gente poderia dizer, algoz das nossas consciências, talvez. Então, a gente poderia definir, de uma forma metafórica, o egoísmo como uma espécie de acreditação no próprio ego. E esse ego, ele vai sendo construído ao longo das nossas reencarnações, ao longo dos processos e das experiências de humanização pelos quais a gente passa. O egoísmo coloca o ego como o definidor sagrado daquilo que é válido, do que é verdade e mentira. É como se nós trouxéssemos para nós mesmos uma espécie de convicção que tudo aquilo que não passa pela aprovação do nosso ego não pode existir para o outro. Então, o indivíduo começa a se autocentrar, a encastelar-se em torno das próprias necessidades, das próprias visões. E aí a gente não entende por que na época de campanha política as pessoas desfazem amizades por divergências. Não é imaturidade. Não é falta de maleabilidade social. É melindre. É realmente ter uma convicção estranha de que aquela realidade é a única possível. E tem uma espécie de visão dicotômica também, em que a gente separa o bem do mal. Eu fico com o bem, lógico, né? Porque eu sou fofa, porque eu sou instruída, porque eu sou uma pessoa de bem, como a gente costuma dizer. Então o mal está no outro. Eu sou o trigo da história. O joio não faz parte de mim. E assim a gente vai criando esses separativismos que nos afastam do outro e nos impedem desse processo de amadurecimento. O indivíduo pode se melindrar, por exemplo, por uma questão que é normalmente atribuída ao ciúme. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente diz, nossa, como meu marido ou minha esposa é ciumento ou ciumenta. Mas, na verdade, é uma relação ligada com melindre. Do tipo, como pode a pessoa com quem eu estou casado ter uma atividade prazerosa com outras pessoas, sorrir e se felicitar e se alegrar, sendo que eu não participo disso? Como o outro pode estar feliz longe da minha presença? Isso me ofende, isso me apequena, me torna não necessária, me torna insignificante. É como se eu estivesse me sentindo rejeitada. Não é um direito do outro ser feliz sem mim. Tem que ser feliz comigo. Ou pelo menos ser mais feliz comigo. Então, veja como por trás de certas coisas que a gente chama de estar deprimido, estar ansioso, é imaturo, não sabia, se colocou como vítima, é ciumento, é muito autoritário. Na verdade, o melindre ali está, porque ele está arraigado com vários processos psíquicos pelos quais a gente passa. Na obra O Espírito da Verdade, que tem a contribuição de diversos espíritos, Caibar Schutel se comunica pela psicografia de Valdo Vieira no capítulo 36, em que ele vai falar sobre o filho do orgulho. E ele vai dizer o seguinte: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a se situar acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Isso é muito profundo, porque concerne a importância da gente se observar quão negativo e destruidor é o melindre nas nossas vidas. A gente está imerso numa cultura que define emergência e urgência apenas ao que tange o corpo físico. Eu posso apostar com vocês que se a gente tiver uma crise de dor renal, não sei se vocês já sentiram, diz que é pior do que as dores do parto. A gente vai assim para a emergência, ó, nem pensa duas vezes. Mas quando a gente sente uma tristeza profunda, quando a gente está atravessando um vazio existencial, às vezes a gente procura meses para buscar ajuda especializada, ou nem procura, porque acha que não tem urgência,
que pode deixar para depois. E as nossas dores morais, as dores da alma, são do mesmo jeito. A gente vai levando achando, é do processo evolutivo, vai demorar muito tempo mesmo. Eu sou um ser imortal. Aí a gente usa a noção da imortalidade para subestimar as nossas capacidades, para nos empoderar através de um discurso vitimista, dizendo que a gente tem todo o tempo do mundo e não precisa começar o trabalho agora. Mas a gravidade de observar todas essas ameaças ao nosso processo evolutivo, porque a pressa é nossa. Eu não sei vocês, mas eu fico assim bastante chateada de conviver com tantas dores, de passar por tantas provas. Eu gostaria de uma reencarnação mais aliviada. Nem sempre é verdade, a gente tem essa perseverança, essa coragem para enfrentar os nossos dilemas morais mais profundos, mas a gente precisa empreender esforços para tanto. Eu não quero ficar reencarnando sempre no planeta de provas e expiações. Estou querendo uma coisinha melhor. E a gente sabe que isso depende do nosso esforço. Então, a gravidade de observar esses temas que são espinhosos, né, é de responsabilidade nossa. Por que o nosso direito é mais importante do que o direito dos demais? Por que a existência do outro, por vezes, nos deixa numa posição atormentada? É importante a gente saber transitar em locais diferentes sem se afetar com o tratamento. Quantas pessoas que exercem cargos de poder ou que têm títulos e que dentro dos seus consultórios, dos seus escritórios, dos seus gabinetes, são tratados a pão de ló, né? São tratados, enfim, por doutor, com aquele excesso de mimo, né? De reconhecimento justo pela posição que ocupam, e quando descem do edifício para comprar um lanche numa barraquinha da esquina, se ofendem porque são tratados como qualquer outro cliente pagante do lanche. Ali, o espaço é outro. Os títulos, o poder, não valem de nada. Nós nos tornamos misturados no meio de outras pessoas porque, no fundo, é isso que nós somos. Nós fomos criados simples e ignorantes, à imagem e semelhança de Deus, e fomos colocados nesse processo de adiantamento. Alguns caminhamos um pouco mais avançados em relação aos outros e, por isso, com condições melhores de ajudar os que estão na retaguarda. Mas nós que estamos ainda no planeta de provas e expiações, desculpa dizer, mas ainda estamos numa posição de atraso. E precisamos empreender esforços para vencer. E aqui, o nosso grau de adiantamento moral, se a gente for comparar, se a gente tivesse um detector de moralidade, a gente perceberia o quanto que destoa, grosso modo, genericamente falando, muito pouco. Nós somos mesmo farinha do mesmo saco. Nós somos mesmo uma coletividade que vibra mais das vezes em pensamentos comuns, que nos afinizamos. Então, essa percepção de uma diferença absoluta em relação ao outro, de que a mim deveriam ser destinados carinhos, mimos, referências diferentes em relação àquele que eu observo que não merece tanto quanto eu, nos desumaniza. Confere uma falsa sensação de poder, de domínio, de grandeza. Por isso, a questão da experiência no poder e da riqueza ser tão difícil, porque precisa de uma lucidez do ponto de vista da convicção do ser espiritual que eu sou acima dessas condições transitórias para a gente não se perder. E o nosso crescimento espiritual não vem da separação, como disse no início, vem justamente do trato com o coletivo. Quanto mais a gente se isola das pessoas, quanto mais nos colocamos numa posição de pretensa grandeza, mais sozinhos nós ficamos. Quem realmente foi grandioso na Terra e que hoje são lembrados como exemplos para que possamos admirar e enaltecer sua contribuição, eles fizeram uma coisa de extraordinário: se enterraram no coletivo e não fugiram do coletivo. A gente vê na série evangélica pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, diversas vezes, ela narrando comentários, diálogos de Jesus com os seus discípulos,
E Jesus dizendo: é preciso voltar às multidões. Vamos, há muito trabalho a fazer pela humanidade. Nunca evadindo-se. E a maioria desses grandes homens eram anônimos. Chico Xavier, por exemplo, que a gente sempre enaltece como exemplo de humildade, fez questão de não ser Chico Xavier. Ele era um homem simples que abriu as portas da sua casa para receber fraternalmente as pessoas e, de repente, quando ele olha pela janela, ele vê mais de 30 ônibus abarrotados de gente para falar com ele. Ele não buscou exaltar-se, ele buscou servir, sempre com a ideia chocantemente humilde de que, inevitavelmente, ele era um carteiro, como ele costumava dizer, que a obra era dos espíritos. Então, todos esses exemplos nos mostram que é muito fácil idolatrar um indivíduo que fez de tudo para se humanizar. Difícil é copiá-lo. É muito difícil a gente se humanizar quando a gente quer ser ídolo, quando o melindre atrapalha o nosso progresso moral. A gente poderia pensar, como Caiba Schutel vai dizer, que o melindre abre espaço para várias moléstias obscuras no tecido sutil da alma. Como seria o tratamento de uma pessoa que apresentasse uma moléstia obscura no tecido sutil da alma? Como que a gente se porta perante um indivíduo que apresente esse tipo de adoecimento? Porque o melindre é querer colocar-se numa posição de pretenso merecimento acima dos outros. E por que que o outro não tem o direito de ter as mesmas ou até as melhores oportunidades que nós temos? E aí a gente não entende porque estamos cada vez mais cansados, porque a gente vai rejeitando convites, porque a gente vai adoecendo. Na obra Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 9, Desafios Existenciais, ele vai dizer: ninguém pode se permitir o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se na posição de vítima, que nunca existe, porquanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas nos códigos da justiça divina. Olha que coisa impressionante. Não existem vítimas. Se existissem vítimas, quem seria o causador da desordem e da ofensa? O pai? Porque se nós fôssemos vítimas, nós estaríamos necessariamente precisando concluir que Deus permitiu que, sem que merecêssemos, sem que fizéssemos nada para alcançar essa desdita, uma maldição nos alcançasse. E a maldição é um conceito assim interessante, porque é aquele tipo de mal que se abate sobre nós e a gente não teve nenhuma implicação com isso. Quantas vezes a gente ouve isso na clínica? Discursos de pessoas que se queixam, que sofrem verdadeiramente, mas mantêm-se nessa posição de esquecimento das próprias potencialidades, por se julgar numa condição de imobilidade porque o outro fez aquilo comigo. E o que eu faço com aquilo que eu, pelo menos, penso que o outro fez comigo? Eu permaneço imóvel, paralisada, sem mobilizar-me com o objetivo de continuar a minha vida, porque a existência é minha. Eu vou permitir que o outro tenha essa influência sobre-humana sobre a minha existência a ponto de controlar as minhas emoções, de definir o meu estado de felicidade ou infelicidade? Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu preciso, a partir do momento em que minha senhora da minha consciência moral, mobilizar-me para sair desse discurso vitimista que fomenta, é o maior advogado de defesa do melindre, porque o discurso de autopiedade é o seguinte: pobre de mim. Eu não tenho condições de resolver essa questão. Eu não fiz nada, sou uma pessoa ótima. Olha o orgulho aí. Não tenho defeitos, não consigo perceber aonde fui que eu errei. E mesmo assim, me encontro nessa posição de sofrimento. Então, por isso que Manuel Filomeno de Miranda vai dizer: ninguém pode se permitir a esse luxo desditoso.
o luxo de queixar-se e de colocar a culpa no mundo, no outro, na conspiração do universo contra mim, veja, tem muita presunção, né? Achar que o universo vai parar para conspirar para que a minha vida seja infeliz. Então, a gente realmente precisa sair desse discurso vitimista, porque não há ninguém em regime de exceção. A lei de causa e efeito que a gente tanto aborda na doutrina espírita, ela funciona com inalienável acerto para todos nós, né? O outro, que muitas vezes eu desprezo, é um ser, com sua formação, com sua deformação, com os seus processos. E a sociedade acaba, por vezes, ao invés de acolher, ajudar, né, esses que fazem parte dessas condições de miserabilidade social, como se houvesse um miolo da sociedade que fosse limpo e puro. Mas nós não somos. Somos nós que fazemos essas separações injustas e julgadoras, né? Freud tem uma expressão que ele chama de narcisismo das pequenas diferenças. Para ele, o narcisismo não é em si mesmo patológico. É justamente esse amor do eu, que, por vezes, adoece e se mantém de um modo desvirtuado. Daí, questões morais, como, por exemplo, o orgulho e o egoísmo. No início da vida, esse narcisismo é de fundamental importância para a constituição psíquica, né? Mas muitas forças operam parecendo ameaçar esse ego à medida que a gente se constitui. Então, qualquer tentativa de intrusão por uma ideia contrária que nos pareça ameaçadora ao nosso narcisismo é visto como uma afronta. E essa ameaça pode ser o pretexto para gerar uma verdadeira guerra contra o outro. É por isso que, quando pequenos, nós reivindicamos a presença do seio, a presença da mãe, o calor materno, a presença dos pais, o carinho, o conforto. É próprio do nosso narcisismo. Só que a gente cresce e continua com essas supostas necessidades fora de momento evolutivo, né? A gente já passou por essa fase, mas a gente ainda se mantém naquela situação que eu preciso ser servido, que eu preciso ser cuidado, eu preciso ser acarinhado, o outro precisa continuar adivinhando as minhas necessidades como uma mãe normalmente faz com o bebê, que chora e ela vai, que nem uma CSI, né? Aquelas séries de investigação, investigar aonde que está o problema. Está precisando comer? Será que está precisando limpar? Está tendo cólica? É alguma tensão? É algum estresse? O que está acontecendo? E não é assim que funciona. Reconhecer o outro enquanto o diferente não é um movimento pacato e tranquilo. Ele é feito à custa de muita renúncia, de muita frustração, de muito sofrimento. Mas é um movimento absolutamente necessário para que a gente possa amadurecer psicologicamente, né? E como é que a gente pode crescer sem humildade? Jung tem uma obra chamada Energia Psíquica. Num trecho dessa obra ele vai falar que a experiência prática nos ensina de um modo geral que a atividade psíquica só pode ser substituída de maneira equivalente. Ou seja, um interesse patológico, uma relação intensa com um sintoma, só podem ser substituídos por uma ligação igualmente intensa com outro interesse. É tipo assim, eu tenho um hábito mental e esse hábito é pernicioso. Pensar no mal, pessimismo. Como eu posso extirpar esse hábito mental? Preciso desenvolver outro. Desenvolvo outro e o vitalizo com tanta ou mais potência do que vitalizava o pessimismo. E o que é que vai acontecer? Necessariamente eu vou deslizar dessas moções psíquicas do pessimismo para o novo hábito mental. Então, se a gente está falando do melindre e esse melindre está arraigado nesse ser existencial que nós somos, se isso é muito forte, isso não vai ser transmutado da noite para o dia. Para nós transformarmos isso numa outra forma de pensar, num outro tipo de comportamento, nós precisamos necessariamente escolher algo tão forte, tão trabalhoso quanto ele, para começar a atuar. Porque senão a gente vai substituindo
o sintoma, mas não atua nas causas. A gente deixa de ser melindroso, mas passa a ser ingrato. E aí a gente vai apenas trocando, né, um mal por outro mal. Porque a gente mantém uma certa relação afetiva com esses hábitos que nós criamos. Então, se queremos extirpar o melindre, e se esse melindre está relacionado com o egoísmo, e o egoísmo está relacionado intimamente com o orgulho, o que é que contrapõe o orgulho e o egoísmo? A humildade e a caridade, a persistência e a coragem. E não há nenhum de nós sobre a terra, em qualquer condição, mesmo condições bastante atávicas, como de uma pessoa presa numa cama com uma organização neurológica deficiente, que não possa exercer algum tipo de ato de humildade e caridade, nem que seja a paciência de enfrentar a própria vida sobre aquelas circunstâncias atávicas. Todos temos condição de exercitar, em qualquer grau que seja, a humildade e a caridade. A começar pelo respeito. Primeiro passo para um exercício, começando assim, fase 0, né? Primeira fase, primeiro degrau, o respeito. O respeito tão raro nas nossas relações. A gente vê relações em que há desejo de dominação sobre o outro, desejo de poder, a pessoa se crê detentora da verdade, coloca palavras na nossa boca adivinhando os nossos desejos ao invés de perguntar. Acha que está fazendo uma coisa para o bem e neurotiza a outra pessoa. Quantos casos eu não acompanho assim? É para o bem de fulano de tal. E aí promove um abuso psicológico. Por vezes falando verdades que são insuportáveis para aquele sujeito de ouvir e que não vai adiantar esse tipo de enfrentamento. É preciso ajustar isso para que a gente, ao invés de nutrir e desenvolver os nossos relacionamentos, porque é através do amor que a gente vence os nossos atavismos, não piore e promova um distanciamento, um afastamento, uma desvinculação. Então, é preciso que a gente pense sobre isso. Quer ver um caso? A gente vai no estabelecimento comercial, o estabelecimento está cheio e a gente precisa comprar o que a gente foi lá fazer, né? Pense num remédio. Aí a gente está na fila para ser atendido. Aí passa um esperto. E aí ele corta todo mundo. Não é rapidinho, eu só vou fazer uma pergunta. E vai e pede. E vamos supor que o cristão que está lá na frente, servindo, né? Trabalhando, atendendo as pessoas, atende essa criatura. Vamos dizer que não havia nenhum tipo de privilégio dado pela legislação para ele, né? Deficiente, gestante, idoso ou qualquer coisa que o valha, ele estivesse realmente na mesma condição de todos os outros. Qual é geralmente a nossa posição? A gente fica indignado, irritado, com raiva, colérico. Dá vontade de fazer um discurso, uma preleção doutrinária sobre precisar seguir na fila e esperar a sua vez. A gente odeia aquela pessoa, sem nem conhecer. Aquele ato nos foi desprezível. Mas veja só, quem fura a fila ainda está achando que é melhor do que os outros. E nós, que estamos aqui querendo lutar contra o melindre e conviver de um modo melhor, estamos para o mundo na posição de tolos, esperando uma hora, vários minutos talvez para ser atendido, enquanto o esperto passou na frente. Mas Jesus vem para questionar, colocar em xeque esses valores nossos. E inverte os valores que são cultivados pela sociedade como os mais adequados, né? Como aqueles assim mais importantes, ele promove uma inversão, ele age na contramão da moda, no sentido daquilo que mais se repete, do mais banal. Então, o esperto é o doente, é aquele que exerce uma disfunção social, é o agressor,
é o abusador, é o desvirtuado. E o tolo é justamente aquele que tem tudo que Jesus sempre nos estimulou a desenvolver: paciência, mansuetude, não violência. Lembra do Sermão da Montanha? De dar a outra face? De alguém que pede a capa, dá também o manto? O que a gente acha que isso significa? Essas são lições práticas para a fila da farmácia. Então, é difícil, mas é muito difícil. E a gente precisa fazer um esforço tremendo, porque vem aqui, né, as coisas para falar. E aí a gente lembra de Jesus, das palestras espíritas, de tudo que a gente leu, do evangelho que a gente fez, e aí vai passando. Cada esforço que a gente faz para vencer a nós mesmos, mesmo que a gente não consiga nas primeiras tentativas, é absurdamente importante para que a gente possa vencer. A melhor percepção sobre o nosso crescimento se dá quando a gente deixa de ocupar uma posição na qual nos regozijávamos. Aí a gente para e olha para aquele cara da fila e pensa: antes era eu que fazia isso. Ou então saía, né, da fila exasperado, completamente transtornado, e hoje consigo dominar mais os meus impulsos. Então, realmente não é fácil, mas é um esforço absolutamente necessário. E vou falar uma coisa que vai desagradar todo mundo, inclusive a mim. Ninguém pode fazer isso por nós. Nenhum benfeitor espiritual pode nos livrar do melindre. Eles podem, lógico, e fazem, sempre que a gente ora com fervor e tem vontade firme para trabalhar e para se ajudar, nos dá forças para que a gente possa superar isso. Ter aquela dose extra de paciência, sabe? Uma pacificação que, por vezes, se assenhoria da gente, e a gente até se pega pensando: meu Deus, não sei por que eu não fiquei tão irritada dessa vez, né? Normalmente ficaria. Na obra Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, no capítulo 75, ela vai dizer: não vale a pena melindrar-se, remoer insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafio e evolução para o avanço. Crescemos em razão da luta que enfrentamos. Então, não dá para a gente pedir não ter as dificuldades. E na convivência, esses tropeços e dificuldades acontecerão. Às vezes a gente acha: isso só acontece comigo. É uma frase típica egóica. E não é. Todos nós passamos por uma série de pedras de tropeço e constitui desafio para a evolução a gente transpô-las cada uma. Então, realmente nós temos muito trabalho a fazer, meus amigos, mas somos nós que vamos escolher aquilo que realmente vale a pena. Então, já para finalizar, o melindre é essa tendência de se ofender ou constranger, essa elevada suscetibilidade, que a gente se mantém numa posição imatura e defensiva. Experimentar dificuldades é absurdamente natural e importante para o nosso processo evolutivo. Estresses, frustrações. Irmã Dufour vai dizer que ofender-se é um impulso natural que nós criamos nas rotas do egoísmo. Então, isso não começou ontem. Leva tempo para se estabelecer. Mas esse controle emocional deve ser exercitado justamente para a gente não reagir desproporcionalmente. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem uma mensagem sobre a cólera no item 9, e o Espírito vai dizer: o orgulho vos leva a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário de tal maneira acima dos vossos irmãos que o menor paralelo vos irrita e vos fere. É a definição clássica do melindre, que muitos de nós confundimos com amor próprio, e que não tem nada a ver. O melindre anuvia a visão, nos torna cegos. O amor próprio confere lucidez para se perceber. É a chance, a chave para a ascensão individual do espírito. Jesus, amando-se a si mesmo, se entrega à humanidade de forma total
por absoluto amor. Então, é preciso reconhecer o seu valor. Ele mesmo dizia, mestre, rabi, ele aceitava que as outras pessoas reconhecessem, assim como nós também precisamos aceitar o reconhecimento dos nossos valores, mas sem distorcer a nossa autoimagem, exigindo benefícios e merecimentos que nós ainda não trabalhamos por efetivamente merecer. E aí, para finalizar finalmente, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 17, que eu recomendo também a todos, irmã Sidofo vai lançar a pergunta, por que melindramos? E ela vai dizer, o Espírito vai dizer, excetuando alguns casos de educação mal orientada na infância, o melindre é o velho hábito de satisfação plena dos desejos da personalidade do espírito que renasce hoje em condições que limitam as suas tendências de saciedade egoística. Nos acostumamos mal. Não conseguimos desenvolver a humildade suficientemente enquanto estávamos na posição de poder e de destaque. E agora, convidados a outras posições, justamente para que a gente possa amadurecer psicologicamente e espiritualmente, melindramos. Então, é um sinal de que há muito trabalho a ser feito. Muito obrigada, meus amigos, e muita paz.